Como eu havia falado, né? Se sua vida foi de uma forma até hoje, hoje nós vamos mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. E o tema que eu trouxe para a gente está, na verdade, não é uma pregação, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para que pudesse trazer para vocês, para que vocês pudessem também tirar lições de vida, assim como eu tirei também. E o tema de hoje é: pare com essa mentalidade de deserto. Pare imediatamente com essa mentalidade de deserto. Aí você fala: deserto é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Deserto depende, né? Deserto não tem vida. No deserto espiritual só tem provas, só tem lutas. Mas hoje eu vou revelar a vocês o que me foi revelado, o caminho mais rápido para você sair do deserto. Qual é o caminho mais rápido para que você possa sair do deserto em que você está passando ou que você irá passar? Qual o caminho mais rápido? O deserto é um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de muita aprendizagem. É um lugar onde nós botamos tudo que nós somos para fora e deixamos Deus trabalhar, Deus agir. É um lugar onde a gente não confia mais na gente, porque a gente não tem mais recursos. Porque andar um dia no deserto é fácil, mas andar um mês, um ano, 40 anos no deserto não é fácil. Um dia você leva água, leva comida, está preparado para um dia. Mas em um mês, um ano, aí você não confia mais em você. O deserto é o lugar da gente confiar inteiramente em Deus. E é por isso que ele falou comigo, né? E a cada dia ele quer falar com vocês também. Ele quer que vocês confiem muito mais nele do que vocês já têm confiado. Ele quer que vocês depositem toda a sua confiança nele. Confie em Deus. No final vai dar tudo certo. Mas antes que dê certo, as coisas vão piorar. Mas Ele está conosco. E se Ele está conosco, não temos o que temer. Se hoje parece deserto, sequidão, se hoje tudo está dando errado, pode ter certeza, se você acreditar nele, confiar, no futuro vai dar tudo certo, porque Ele é quem garantiu. Se estivermos ao lado dele, Ele vai providenciar todas as coisas para cada um de nós. Mas a dor às vezes é necessária. Por que a dor às vezes é necessária? Ninguém gosta de dor. Alguém gosta de dor? Ninguém gosta de dor. Mas a dor às vezes é necessária. Sabe por quê? Porque com a dor, o nosso corpo busca por mudança. Quando nós estamos passando por dor, o nosso corpo busca por mudança. Imagina só, eu trabalho em pé, né? O dia todo, trabalho em pé. Às vezes eu me sustento mais em uma perna. Quando aquela perna está doendo, o que acontece? Eu levanto essa perna para sustentar mais na outra perna. Não é isso que acontece? É isso aí, é isso que acontece. E sucessivamente. Se uma mão está doendo, você vai procurar trabalhar mais com a outra mão. Se um olho está doendo, você foca mais nesse olho daqui. Então, o seu corpo, quando está sentindo dor, ele busca por mudanças. Da mesma forma é a vida espiritual. Quando a sua vida espiritual está passando por momentos de privações e provações, você busca por mudanças. E as mudanças, às vezes, são necessárias para que você saia desse deserto que você está passando. A Jéssica que traz o deserto, hoje eu peguei o tema dela aí para falar sobre o deserto, né? E nós vamos ver no deserto o que acontece no deserto. Como que nossa mente fica no meio do deserto. Como que a nossa mente fica antes, durante e depois do deserto. E como sair imediatamente desse deserto que você está passando. Eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Êxodo. Você que está em casa aí, boa noite para você. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 3. E nós vamos aprender como sair imediatamente desse deserto. Êxodo capítulo 3, amém? Todos encontraram? Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos orar, né? Fechamos nossos olhos e falamos com Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido e maravilhoso, grandioso é o Senhor, Pai, e muito digno de ser adorado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é grande, amém, é onipotente, amém, onipresente, onisciente, amém, se faz presente em todo lugar, o Senhor contempla tudo, porque não existe nada escondido aos teus olhos. Verdade. Senhor Deus, eu sei que o Senhor é grande, ó Pai, amém, mas o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. Amém. Portanto, ó Pai, usa-nos, ó Pai, para falar de Ti sempre, ó Pai. Sempre o Senhor nos usa, ó Pai, para que a nossa vida
possa ser aquilo que o Senhor quer falar para as outras pessoas. Queremos, Senhor Deus, nesta noite, aprender, ó Pai, a tirar-nos de nós essa mentalidade de deserto e sairmos imediatamente desse deserto dando glória e glorificando, sendo amparados por santos anjos. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco. Se viemos aqui, ó Pai, estamos passando por deserto, alguém em casa, Senhor Deus, também que está vendo esse vídeo, estiver passando por deserto, Pai, que nesta noite a sua vida, a sua mente possa ser transformada e que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o nosso caminho e a nossa direção, para que a cada dia possamos ser mais do que vencedores. Agradecidos estamos por tudo. Continua nos abençoando nesta noite, feliz, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 7 até o 9. Nós vamos ver, antes de entrar no deserto, o que está acontecendo com a nossa mente. Êxodo capítulo 3, hoje nós vamos estudar bastante a Bíblia, se prepare aí, porque hoje nós vamos passear pelo livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 9, nos diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Como que estão as pessoas antes de entrar no deserto? Reclamando, estão sofrendo. O povo de Israel, antes de entrar no deserto, e pior que o deserto, depois do deserto eles tinham ali uma promessa de um lugar maravilhoso. O povo de Israel estava sofrendo na mão dos egípcios. O povo de Deus estava sofrendo na mão do povo opressor, nas mãos do inimigo. E ali Deus desceu até a terra e falou com Moisés lá na sarça ardente, lá na montanha, lá onde ele estava cuidando, no deserto, lá cuidando das ovelhas. Deus falou com Moisés e enviou Moisés para falar com o faraó, para tirar o povo dele que estava sofrendo no Egito. Por quê? Porque o clamor do povo de Deus havia chegado aos ouvidos de Deus. O povo estava chorando, o povo estava reclamando, o povo estava clamando pela misericórdia e também estava clamando pela promessa de um lugar melhor que Deus havia feito para José antes de chegar ali naquele lugar e depois que eles estavam ali também. Então o povo estava chorando. A mesma coisa está acontecendo conosco. Estamos sofrendo, estamos passando por luta. Esse mundo está aí se deteriorando cada dia mais e temos clamado a Deus: Senhor, por favor, atende nossos clamores, atende os nossos pedidos. Estamos passando por provações, nos livra, volta logo, Jesus, e nos tira desse mundo de pecado, desse mundo perverso. E o Senhor também irá ouvir as nossas orações, porque Ele ouviu as orações do povo de Israel. E Ele breve voltará. Breve Ele enviará o resgatador, Jesus Cristo, para nos levar e nos tirar desse mundo de sofrimento, para que a gente possa morar eternamente com Ele. Então, o Egito lá, o deserto, tudo aquilo foi prova de que Deus sim vai intervir na história dessa humanidade. Ele vai ouvir os clamores dos seus filhos que estão aqui sofrendo. E sabe o que eu encontrei na Bíblia? Uma das coisas que Deus vai vir fazer na terra é tirar o seu povo que está sofrendo, porque foi sempre assim. Deus sempre ouviu o clamor dos profetas que sofreram na mão do povo opressor, e Ele sempre trouxe livramento. Não é agora que Ele vai nos deixar aí, ao léu atuar. Ele vai sim intervir na história da humanidade e vai voltar para nos buscar, porque é essa a nossa maior promessa. A maior promessa que Jesus Cristo fez na terra está em João capítulo 14. Falou para a gente não se turbar o coração, mas crer em Deus, crer nele, porque Ele foi preparar um lugar, quando Ele fosse, voltaria e nos levaria para que onde Ele estivesse, a gente esteja também. Então essa promessa que o povo do Egito estava lá esperando, de um lugar melhor, de uma terra que emana leite e mel, nós também estamos esperando. E essas promessas são promessas maravilhosas. Terra que emana leite e mel. Então Deus desceu e começou a usar Moisés, e sucessivamente as pragas estavam caindo sobre o povo do Egito, e o povo de Deus estava sofrendo
Não, o povo de Deus estava vendo com seus próprios olhos o livramento de Deus. Veja só, você verá com seus próprios olhos o livramento que Deus vai trazer para a sua vida. Outros não verão, você irá ver o livramento que Deus tem trazido para a sua vida diariamente. E ali então, Deus começa a mandar as pragas e o faraó começa a endurecer o seu coração. E ali o faraó começa a tirar a palha que o povo fazia, os blocos ali, os tijolos. E ele começa a tirar a palha, uma das matérias-primas para fazer. E começa agora a pedir para que aquele povo fabrique o mesmo tanto que eles fabricavam com a palha. Porém agora eles estavam sem. E o povo começa a falar com Moisés. E Deus então ali começa a intervir na situação e manda praga sobre praga sobre praga. Até chegar o momento em que vem a última praga. E o coração do faraó amolece por um instante e o povo sai da terra do Egito. O povo sai da terra do Egito para um lugar maravilhoso, um lugar extraordinário, um lugar surpreendente, que eles estavam ali ansiosos para chegar naquele lugar. Mas, na primeira dificuldade que surgiu, o povo começou a murmurar. O deserto é assim. Você põe o primeiro passo no deserto e sabe qual é o seu sentimento? Murmuração. Você ainda não está no deserto. Às vezes a gente ainda não está passando no deserto. Estamos tendo tudo porque Deus tem providenciado. Ainda não estamos passando no deserto. Mas só em sentir o cheiro da areia do deserto, nós já começamos a reclamar. E o povo começou a murmurar. Êxodo capítulo 14... versículo 11 e 12, começa a história da murmuração. Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. No deserto você sempre vai pensar que vai morrer. Essa é a mentalidade do deserto. Você acha que você sempre vai morrer no deserto. Você lembra lá de Agar e a sua mãe, a concubina lá de Arão, que foi para o deserto, e o que ela falou? Deixou o filho lá para não ver o filho morrer. Ela pensou que no deserto ela iria morrer. Elias foi para o deserto, também achou que iria morrer. Mas Deus sempre está no meio do deserto. Ele sempre envia as suas dicas. Ele sempre envia os seus milagres para que o povo veja que Deus existe e que Ele está ao lado das pessoas, mesmo que a gente não veja. E as dificuldades nos cegam. Porque naquele momento existia uma água ali, o povo e aquela mulher nem viu. E Deus fez ali com que os olhos dela abrissem e ela visse aquele poço, aquela água ali. Então você vê que o deserto ele cega a gente. Ele não muda só a mente da gente, ele muda a forma como que a gente vê as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ele muda totalmente tudo aquilo que a gente está vendo. O que é uma bênção a gente está achando que é uma maldição. Porque o deserto tem a capacidade de mudar a sua mentalidade. Não deixe o deserto mudar a sua mentalidade. Não deixe o deserto tirar as bênçãos de Deus que estão vindo para a sua direção. Não deixe isso acontecer. E aquele povo começou a murmurar: e agora? A gente vai morrer, os egípcios estão vindo atrás da gente. E o povo de Israel começa a ser perseguido. E os cavaleiros, os cavalos, e Faraó, e todo o seu exército começou a ir em encontro do povo de Israel para matar todo aquele povo. E Deus então se manifesta naquele lugar com a coluna de nuvem de fogo e não deixa Faraó passar para matar aquele povo. E aí Deus fala: por que vocês estão reclamando? Ordene o povo que marche, que ande. Às vezes no deserto precisa a gente apenas dar o primeiro passo para sair das nossas condições terríveis, onde a gente acha que não tem nem solução. Às vezes é preciso dar o primeiro passo. Muitas pessoas estão reclamando que estão desempregadas, mas muitas pessoas só estão reclamando. Muitas pessoas estão reclamando que só tem feijão e arroz para comer em casa, mas muitas pessoas não estão nem tendo isso para comer.
E às vezes a gente acha que a nossa situação é a pior situação, que a gente vai morrer, que não tem mais livramento, que não tem mais escape. Mas com Deus é totalmente diferente. Porque o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele tem capacidade de abrir um caminho no meio das águas. Amém. Esse é o meu Deus. Amém. Esse é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que vocês também confiam. E se vocês não confiam, precisam depositar a sua confiança nele. Não existe nada, absolutamente nada impossível para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Amém. O nosso Deus é o Deus da impossibilidade. O melhor ambiente para Deus agir é quando tem impossibilidade. Aí Ele gosta de mostrar quem Ele é. Porque coisas possíveis você pode fazer, mas o impossível deixa que Ele vai fazer. O possível para o povo era fazer o quê? Caminhar, marchar, andar. Mas o impossível para o povo era fazer o mar se abrir. Então as impossibilidades deixa com Deus. Do trabalho, vai correr atrás. Deixa com Deus, que depois Ele vai agir. Da sua família, faça a sua parte, busque a Deus. Do seu lado, dos seus filhos, faça a sua parte. Deixa que o impossível Deus vai cuidar. Porque Ele é o Deus do impossível. O milagre é algo sobrenatural, não é isso? Porque o natural qualquer um faz, mas o sobrenatural vem das mãos do nosso Deus. Amém. Então nós confiamos em um Deus que é capaz de abrir o mar vermelho e podemos ver com nossos próprios olhos quão grande é o nosso Deus e quantas bênçãos Ele tem manifestado no nosso meio. Só de termos o que comer, temos o que beber, temos o que vestir, temos nossas contas pagas. Tudo isso é milagre de Deus. Temos um Deus para adorar diariamente. Servimos a um Deus poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que no mundo há. Animado e inanimado, Deus criou todas as coisas. E vimos com nossos próprios olhos o que Deus fez no passado e o que Deus ainda está fazendo. E veremos coisas grandiosas e extraordinárias que Deus vai realizar no futuro. Amém. E a nossa mentalidade, por alguns instantes, no meio do milagre, começa a mudar. Nossa mentalidade, quando nós estamos usufruindo as bênçãos do milagre, é cantar, louvar, agradecer a Deus. E a nossa mentalidade começa a ser modificada. Mas sabe o que acontece? Depois de vermos os milagres de Deus, começamos mais uma vez a murmurar. Voltamos para o deserto. Na verdade, a gente nunca saiu, porque os nossos pés estavam andando no deserto. Meio e meio a muralhas de água, a milhares de maravilhas, de milagres que Deus fez na nossa vida, nós ainda estamos pés caminhando no deserto. E não saímos do deserto. Porque para quem não está satisfeito com o que Deus tem feito, para quem não está satisfeito, para quem tem mente de deserto, nem mesmo um mar aberto, um caminho seco para passar, pode abrir a mentalidade das pessoas, daquele povo. Então nem o mar pode abrir a mentalidade daquele povo. Sabe por causa de quê? Êxodo capítulo 15. O povo não tirou nem o pé, estão saindo ainda do mar. E sabe o que acontece? Moisés está cantando e está ali todo mundo alegre, dançando, feliz, celebrando os milagres, as maravilhas de Deus. E no capítulo 15, versículo 23, começamos de novo. Agora as águas amargas tornam-se doces. Mas como eu falei, antes de melhorar, o negócio piora bastante. Versículo 23 diz assim: afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Veja só, o povo acabou de presenciar o milagre de Deus. Acabaram de passar pelo mar. Deus abriu um caminho no meio do mar. E logo depois, no mesmo dia, o povo começou a
a murmurar novamente. Quem tem mentalidade de deserto, é muito difícil tirar essa mentalidade. É muito difícil para a gente tirar a mentalidade de murmuração, porque nós murmuramos facilmente, porque nós só vemos a dificuldade, não vemos a possibilidade de um milagre de Deus acontecer. E o povo começou a reclamar novamente a Moisés, e aí Deus fala: Moisés, pega um galho ali, de figueira, joga nas águas. Quando você jogar esse galho nas águas, as águas vão se tornar doces. Aquelas águas tinham nutrientes suficientes para sustentar aquele povo no deserto. Amargas como eles estavam pensando, tinham nutrientes necessários para alimentar aquele povo. Mas, sabe o que aconteceu? O povo não viu, só viu a maldição, não viu a bênção. E ali então, as águas se tornam doces e o povo começa a agradecer mais uma vez, a se alegrar. Oh, Deus maravilhoso, vou fazer um culto de gratidão, vou agradecer a Deus na igreja, vou falar com o irmão, vou ligar para minha mãe, para o meu pai, vou agradecer a Deus porque isso está acontecendo com a minha vida. Eu estou vendo Deus fazer e acontecer. Deus está fazendo maravilhas na minha família, na vida do meu filho, na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho. Deus está fazendo, operando milagres na faculdade, em todos os lugares. E de repente, voltamos a murmurar novamente. É difícil, meus irmãos, tirar essa mentalidade do deserto. Para quem já tem água, certa, não basta. Você tem o necessário para você viver. Mas isso basta para você? Não basta. Deus te dá o suficiente, o necessário para viver. Mas para você, isso não basta. E o povo, mais uma vez, Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3. O povo começa mais uma vez a murmurar. Diz assim, capítulo 16, versículo 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Veja só, mais uma vez o povo começa a reclamar. O povo queria comer carne. O povo estava sofrendo na mão do opressor, mas mesmo assim estava querendo voltar para lá. Por quê? Porque a carne de lá era boa. As pessoas estão sofrendo no mundo, estão sofrendo na mão do inimigo, estão sofrendo acorrentadas nas mãos do opressor. As pessoas estão perdendo as suas vidas, mas mesmo assim elas não conseguem enxergar que Deus tem algo melhor para elas. As pessoas não conseguem enxergar o que Deus tem para elas é algo maior e algo melhor. E por isso elas querem voltar para o mundo. Porque muitas pessoas entram para a igreja e depois elas saem novamente. Por quê? Porque elas nunca perderam a mentalidade do deserto. E elas estão lembrando novamente das coisas do Egito, das coisas desse mundo. E acham que o mundo é melhor do que as coisas de Deus. Mas isso não é verdade. Isso é pura façanha do inimigo. Isso é teu corpo te enganando, achando que lá é melhor do que aqui. Aqui é muito melhor, porque as promessas daqui são extraordinárias. As promessas daqui trazem vida. As promessas de lá trazem morte. Mas as promessas que nós temos, elas trazem vida. É vida para cada um de nós. Precisamos nos agarrar às promessas que Jesus Cristo fez para cada um de nós. Mas entendemos que Deus ouve todas as orações. Deus ouve murmuração? Não ouve murmuração? O que vocês acham? Deus ouve murmuração e atende? Não. Ele ouve, vai atender assim não. Ele atende? Ou Deus ouve só bênção e atende só as bênçãos? Ou Deus ouve murmuração também e atende? Imagina, seu filho quer botar o dedo na tomada.
Quer porque quer botar o dedo na tomada. Meu filho, não bote o dedo na tomada. Mas ele não quer, porque ele não sofreu choque ainda. Não coloque o dedo na tomada. Mas ele só vai aprender depois que ele coloca o dedo na tomada e nunca mais ele vai querer colocar o dedinho lá na tomada. A mesma coisa somos nós. Deus fala, meu filho, eu quero ouvir bênçãos, eu quero te atender. Mas você só está pedindo coisas erradas. E aí Deus deixa acontecer, para que a gente possa aprender. Então Deus é o nosso Pai professor, por excelência. E Ele atende também às murmurações. Deus atende às murmurações para nos ensinar. Porque se você analisar esse capítulo mesmo, 16, o versículo 11 até o 14, Deus manda codornizes. Diz assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Está vendo? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então Deus ouve murmurações. Então pare de murmurar que Deus está ouvindo. E diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se apavorou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Deus ouviu, e pela noite, ali entardecendo, Deus fez o quê? Enviou as codornizes, e de manhã já tinha o pão. Deus ouve as murmurações. Mas Deus ouvir murmurações é bom para a gente? Não é bom, porque a gente sempre vai se dar mal. Se você começar a murmurar, Senhor, por que eu não tenho isso? Senhor, fulano de tal tem. Fulano não serve a Deus? Tem. Por que eu não tenho? Senhor, fulano de tal anda aí, vivendo a vida, gasta dinheiro à toa. E eu reservando meu dinheirinho para comprar uma coisa, aquela pessoa que não tem, eu não tenho. Por que, Senhor? Por que eu não tenho? Começa a murmurar. Eu quero ter. Mas a gente sempre vai se dar mal. Porque a gente está murmurando. Então pare de murmurar, comece mais a agradecer. O coração do ser humano é movido por murmuração. Parece que se o ser humano não murmurar, ele não é feliz. Até o motivo de tristeza traz para ele felicidade, porque a murmuração traz para ele um sentimento ali de senso de pertencimento. Ele está pedindo para alguém tem que atender a ele, porque ele quer. Aí daí você começa a murmurar, porque Deus atende às suas murmurações. Aí você murmura, Deus atende. Aí Deus atende a sua murmuração, aí você começa a murmurar de novo, começa a reclamar novamente. Contudo, vai chegar um momento em que não vai dar mais. E aí você vai tirar a paciência de Deus. É capaz de a gente tirar a paciência de Deus? Você acha o quê? Podemos tirar a paciência de Deus? Ou Deus é longânimo demais e não perde a paciência em momento algum? Podemos tirar a paciência de Deus? De tanta reclamação que a gente faz na nossa vida? O dia todo reclamando? Podemos? Com certeza que podemos. E vemos isso em Êxodo 17, versículo 1. Deus perde a paciência. Êxodo capítulo 17, versículo 1, vamos ler aí, diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que não fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá.
Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí está dizendo que o povo tentou ao Senhor. Números, capítulo 11. E aí nós vamos ver, o Senhor está irado com o povo. Podemos tirar a paciência de Deus? Eis a pergunta e eis a resposta. 11 do 1, Números 11, 1 até o 6. Queixou-se o povo de sua sorte, mais uma vez, aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. E começou a pegar fogo no arraial, e as extremidades do arraial começou a pegar fogo. E Deus estava irado, mandou fogo para queimar aquele povo, porque Deus já não aguentava mais de ver as pessoas reclamando. Deus não aguenta mais ver você reclamando de tudo. Deus não aguenta mais ver os filhos dele reclamando. Deus tem dado coisas dos boas e das melhores para você, mas você não para de reclamar. Deus não está aguentando mais ver tanta murmuração saindo da boca do povo que deveria agradecer. E o versículo 2 diz: então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Se não é Moisés por esse povo, meus amigos, não sei o que seria desse povo. Versículo 3: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acende entre eles. E o populacho que estava no meio dele veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Brincadeira, o fogo estava pegando, Moisés orou, apagou o fogo. E o povo agora começa a reclamar novamente. Agora já estava no momento crítico. E o povo começa a reclamar novamente. Versículo 4: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dera carne a comer? Começou a chorar. Versículo 5: lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Era um maná, como... Versículo 6: agora, porém,